Obrigado pelos meninos que fizeram louvor hoje. Aleluia, que Deus abençoe a vida de vocês. A gente tem um canal no YouTube. Como é que é seu nome? Roger. O Roger. O Roger é líder da rede de jovens lá da igreja wesleyana. Amém? Eu estive lá uma vez. Eu? Foi eu e alguém. Foi eu, tu, amor, quem mais? O Nhonho e o Gil. O Nhonho e o Matheus. E nós levamos a palavra lá naquele lugar, foi uma benção. Qual foi a... Foi no... que dia? Uma Não, quinta. qual foi o bairro? Lá no bairro da União. Da União? Foi, só tava ele lá. Foi uma quarta-feira. O pastor lá falou que os irmãos têm costume de faltar de quarta-feira. E é verdade mesmo. Eu fui lá, tinha 10 pessoas no máximo. Também eu peguei quase uma hora. Quase o pastor me dá uma tapa. Sai, vai embora. Ele falou, né? O irmão vai trazer uma palavra. Tá bom. Quase que eu não acabo. O próprio menino faltou. Até o líder da religião faltou. Verdade. Vamos pegar esse detalhe, amém? Mas sejam bem-vindos no nosso meio. A Tina, que foi a ponte de ligação aí entre nós, já tinha visto o Abraão louvando ao Senhor, e eu fiquei muito impressionado. O altar da igreja dele é bem maior do que esse aqui, e acredito que bem mais alto, mas mesmo assim ele não tem dificuldade. Ele toca, canta, prega, dança, cai na unção e tudo. Deus abençoe a vida do Abraão, 100 vezes mais. É um adorador, né? Amém? É um adorador, sim ou não? Amém? Com toda dificuldade, às vezes mais do que eu e você. Amém? Ele adora o Senhor Jesus. E nós louvamos a Deus por causa disso. Amém? Isso é um exemplo. Talvez a maior pregação dessa noite tenha sido a dele. Amém? Nem a minha. Talvez não. A maior pregação, acho que nessa noite foi a dele. Nós temos algumas pessoas no nosso meio, a Tina, né, Tina? A partir de hoje vai fazer parte da rede de jogos também. Aleluia. Em nome de Jesus. Temos ali a namorada ou a mulher do Vinícius? Namorada? Ela disse que é namorada. Amém? Como é que é seu nome? Deise, seja bem-vindo. O João Vitor já é o nosso convidado de honra. Amém? O João Vitor sempre está com a gente, sempre que ele pode. Aleluia. Acho que deve ser uma das últimas vezes que os meninos estão ouvindo, né, Cristina? A tua mãe disse que vocês já vão se mudar, ela falou ontem. Não sei se é a última vez que vocês vêm, mas espero que não, em nome de Jesus. Temos aqui o Rafael, nosso cinegrafista. A câmera original tá guardada, tá na loja. Temos o nosso cinegrafista. Vai dar um zoom. Amém. O Jorge aparece mais na filmagem do que os pregadores da igreja. A imagem é extraordinária. Qualidade, calma, gente. A qualidade da imagem É boa. É muita unção embaixo. A qualidade da imagem é igual o cara que é míope quando tira o óculos. É igualzinho. Amém? E sou de volta na rede dos jogos, amém? Diga assim pro seu irmão. Esqueci o que eu ia falar. Esqueci o que eu ia falar. Diga assim. E a Neptuna. Te ensinei já também. Já era pra tu saber, mano. E a Neptuna, se eu não estiver enganado, é boa noite. É a linguagem dos Mares. Nós estávamos lá na aldeia de Terra Preta. E Deus falou muito comigo naquele lugar. Eu fui muito impactado com o que Deus fez no meio daquelas pessoas. Eram pessoas simples, humildes, mas que têm vontade, eles têm desejo de servirem a Deus, de serem mais incendiados pela glória de Deus. Só que eles têm pouco conhecimento. E o que eles têm, às vezes, eles não praticam. Então dificulta muito. Mas nós lançamos uma semente lá naquele lugar. E eu creio que vai prosperar. Eu aprendi algo também. Deus de Manessessal se não, quer dizer, a paz do Senhor, irmãos. E eu estou empolgado, eu fiquei igual eles lá. O culto lá começa às 7 horas e acaba às 10. No final
final nós vamos ter aqui um quebra-gelo. Eu acho que a gente vai até às 12 hoje. Vamos quebrar alguns protocolos. A gente já ficou aqui até 10, né? Já. Foi até 10 que a gente ficou aqui. Tá todo mundo. Né, amor? A gente já ficou aqui até umas 10 horas da noite, eu acho. Só todo A mundo. menina já tá olhando pro relógio ali. Meu Deus do céu, o que eu vim fazer aqui? Amém? E foi a primeira vez que eu andei de barco. Fiquei com muito medo. Sério? Sério? Eu andei de canoa a primeira vez também lá. Acho que eu fui comprar gás. Lá na aldeia era daqui, lá na Fogás aqui de fora. E aí a gente foi remando na ida. Era o rio descendo, né? Era tipo, dava uma remada 5 metros. Aí na volta que era pior, que vinha com a botija cheia e subia do rio. Dava uma remada e o barco voltava, né? Aí pra completar ainda havia um boto lá ainda. Tinha um boto rosa lá. Rapaz, esse boto veio pra cá, vou dar uma remada nele. Mas foi muito intenso que a gente viveu naquele lugar. Pessoas voltaram para Jesus. Eu lembro de uma vez que a gente saiu da casa onde nós estávamos. Não é oca não, não é casa mesmo. Aí são íntimos, a gente fica em casa, não é oca não. E eu lembro que nós saímos, estava chovendo, era mais 8 horas, quase 8 horas eu acho. Nós fomos à casa de um casal que eles estavam desviados, eles estavam afastados da presença de Deus. E a gente estava lá ministrando louvor, ministrando a palavra. E Deus me deu uma revelação sobre a vida deles, que fazia bastante tempo que eles estavam afastados e ninguém tinha ido lá com eles, lá na casa deles. Nada que assuste ninguém aqui na cidade, né? A pessoa se afastar e a igreja deixar de lado. Isso aconteceu lá também. E eles estavam pensando que eles não eram mais, o diabo estava colocando certo na mente deles, dizendo que eles não eram importantes, que eles não valiam nada. E a mulher do rapaz contou depois, no final, né, nós temos a oportunidade para eles falarem. Ela falou que ela estava com pensamento de suicídio já. Deus falou assim para mim, ó, fala para eles que eles são importantes para mim, que aquilo que o diabo está falando para eles é mentira. Eles são tão importantes para mim ao ponto de eu tirar vocês lá de Manaus e trazer para cá, para esse lugar, para dizer para esse casal que eu continuo amando eles da forma como eles estão. Cara, quando eu falei isso assim, a mulher, meu Deus, ela chorava assim copiosamente que eu não era nem para ter falado. Ela chorava e aí eu falei para a irmã Selma, dá um abraço nela, irmã Selma. Aí a irmã Selma abraçou ela e a irmã Selma fala muito fino. E foi um mover de Deus assim, sobrenatural naquele lugar. E eles voltaram para Jesus, diga amém. Amém. Eles voltaram à casa do Senhor. E no outro dia eles já estavam lá no culto. E no sábado eles estavam lá no culto de novo. E uma das coisas que eu mais ouvi lá em Terra Preta foi: nós precisamos de ajuda. Uma das frases que eu mais ouvi naquele lugar, até do pastor, até do dirigente, eu ouvi isso. Tem uma igreja lá, em Casa de Oração. Só isso que é o nome da igreja lá. A palavra que eu mais ouvi lá durante essa semana que nós passamos lá foi: nós precisamos de ajuda. Nós orávamos toda noite para que Deus enviasse missionário. E eles falaram assim: vocês são a resposta da nossa oração. Aí eu falei para ele: você é a resposta da minha. Eu orava para Deus me enviar até você, Ele me enviou. E graças a Deus, nós movemos o céu naquele lugar. Foi uma bênção mesmo. Foi bênção. Eu comi. Quantos aqui já comeram mingau de açaí? Ninguém, né? Lá tinha mingau de açaí, cabeça de formiga com tucupi. Eu comi. É ruim demais. Você não tem ideia do quanto é ruim. Comeu 3 cabeça pratos. de formiga com tucupi. Não é a bunda da Dona Jura, não. A bunda de Dona Jura todo mundo come. Lá não, era cabeça de saúva. Falou em bunda, rapaz. Então, eu quero. Por isso que ele quer ir também. Por isso que ele quer ir. Por isso que ele quer ir, né? É, por isso que ele quer ir. E é ruim demais. Cabeça de formiga é ruim. É ruim demais. Amém? Mas nós experimentamos lá de tudo. Uma bebida lá também que é ruim pra caramba. É meio que, acho que não sei se é mingau de farinha. É alguma coisa que vem da farinha que é feito lá no mingau. Tem na filmagem do celular. E nós tomamos bastante banho no Rio Negro. Foi bom demais. A chuva tentou atrapalhar, mas nós conseguimos vencer.
gente não demorar mais do que o suficiente, abra sua Bíblia em Lucas capítulo 3. Bem, eu quero dizer para você que o que Deus mandar você fazer aqui nesse lugar, você tem total liberdade. Aleluia! Você tem total liberdade para fazer aquilo. Deus mandou eu pular, então fui. Amém? O que Deus mandar você fazer, fique à vontade. Diga assim, seu irmão, fique à vontade. Fica à vontade, Aleluia. Pode encontrar Lucas capítulo 3. Ajuda, irmão. Ajuda, irmão. Mata ele, Jesus. Lucas capítulo 3. Já apareceu mais uma vez na nossa filmagem. Versículo 2. Alguém começa lendo pra gente em nome de Jesus? 3:2. Sendo Anás e Caifás, sumo sacerdote, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias. E João atravessou toda a região do Rio Jordão anunciando esta mensagem: arrependam-se dos seus pecados e sejam batizados, que Deus perdoará vocês. Versículo 4, alguém? Como está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, ouçam, estou ouvindo uma voz que clama: preparem o caminho para o Senhor. Preparem o caminho para o Senhor através do deserto. Preparem o caminho reto e plano no deserto para o nosso Deus. Pode continuar, alguém? Todo vale se encherá e se abaixará todo monte e o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão, e toda a carne terá a salvação de Deus. Versículo 7. João dizia às multidões que saiam para serem batizados por ele, raça de víbora, que deu a vocês a ideia de fugir da ira que se aproxima. Versículo 8 diz assim: façam coisas que mostrem que vocês se arrependeram dos seus pecados. E não digam uns aos outros: nós somos descendentes de Abraão. Pois eu afirmo a vocês que até desta pedra Deus pode fazer descendentes de Abraão. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Aleluia. Nós te louvamos, Jesus, por estar nesse lugar mais uma vez. Nesse ano que se inicia, Senhor, possamos cada vez mais estar com nossos pés firmes e edificados sobre o Senhor. Aleluia. O versículo que a Lawane iniciou lendo, versículo 2, o Evangelho de Lucas, ele é um dos evangelhos mais completos que tem, amém? Dado que Lucas estudava muito, então é um dos evangelhos mais completos que tem na nossa Bíblia Sagrada. O Evangelho de Lucas, ele é direcionado aos romanos, e os romanos eles estudavam muito. Então Lucas estudou bastante antes de escrever este livro, por isso que ele tem tantos detalhes neles que não tem nos outros. Amém? E o versículo que nós iniciamos lendo, versículo 2, ele diz assim: Anás, Caifás, eles eram os grandes sacerdotes. E a parte B do versículo diz assim, foi nesse tempo, diga assim, seu irmão, foi nesse tempo que a mensagem de Deus foi dada a João por Deus no deserto. Aleluia. Israel, eu sempre falei isso aqui e eu vou continuar falando enquanto Deus ministrar isso. Israel estava vivendo um tempo de crise. Diga para o seu irmão, crise. Israel estava passando por uma grande crise espiritual. Os israelitas tinham perdido o temor à lei de Moisés, e eles eram fácil, e a lei de Moisés era
Deus quer levantar as pessoas escolhidas por Ele. É no meio da crise que Deus quer levantar pessoas que a sociedade pensa que não são, e Deus vai fazer com que elas sejam. Aleluia! No meio das crises, as pessoas que, se você observar, é de onde menos se espera que mais sai. Amém? É de onde menos se espera. Esse aqui é um viciado, esse aqui é não sei o que, esse aqui é não sei o que. Deus vai lá, levanta a pessoa e ela se torna uma pessoa usada por Deus de uma forma sobrenatural. E sabe, nesses momentos, nos momentos de crise, eu até postei algo no Facebook esses dias, semana passada. Eu disse, nós estamos em um cenário perfeito para um avivamento. Nós estamos em um cenário perfeito para um avivamento. Por quê? Porque o avivamento ele sempre começa de uma crise. Ele sempre começa de alguém que ficou inconformado com a situação local que a sua cidade, que o seu bairro, que o seu país, que a sua igreja está enfrentando. Sabe, Manaus está precisando de avivalistas, diga aleluia. Aleluia. Manaus está precisando de pessoas inconformadas com esse sistema. Aleluia. As crises são necessárias, as crises são um cenário perfeito. Diga assim, irmão, as crises são cenários perfeitos para um avivamento. Aleluia. Israel estava em crise, Deus levantou João. Israel estava em crise, Deus levantou Davi. Israel estava em crise, Deus levantou outros profetas. E assim, se você olhar, quanto maior a crise, maior o nível de glória que Deus levanta um homem, uma mulher, seja lá quem for. Você vai encontrar muito isso no livro de Juízes. Toda vez que Israel, alguém estava perseguindo, humilhando eles, Deus ia lá e levantava alguém para libertar o povo. E sabe, Deus está esperando. Acho que essa não é a palavra certa, mas Deus está nos alinhando com o tempo certo para que Ele possa nos levantar. Amém? Deus está alinhando as nossas vidas para que Ele possa nos usar nesse momento de crise, nesse momento de escassez espiritual. Diga amém. Amém. Aleluia. E o versículo, deixa eu ler aqui. A Bíblia diz assim, ó. Versículo 3 diz que João atravessou toda a região do Rio Jordão, anunciando essa mensagem. Qual mensagem? A mensagem que Deus tinha dado a ele. João percorreu todo o Rio Jordão, ele atravessou a região do Rio Jordão, anunciando a mensagem. A Bíblia diz em Lucas, capítulo 1, no último versículo, que João foi o homem que viveu no deserto. Se você for olhar o último versículo Lucas capítulo 1, versículo 80, diz assim, ó: o menino cresceu e ficou forte de espírito, viveu no deserto até o dia que apareceu diante do povo de Israel. O tema da nossa mega rede desse ano qual é? Movidos pelo céu. Bota lá no fundo musical lá. Cri, cri, cri. Qual é o tema da nossa mega rede esse ano? Qual é o tema? Movidos pelo céu. Movidos pelo céu. Fala, Gino. Fala, Raio. Fala alguém. O tema da minha mensagem é mova-se profeticamente. Que é a mesma coisa. Mova-se profeticamente. É a mesma coisa que ser movido pelos céus. Abaixei. É manto, né? Sabe? A Bíblia diz que João saiu anunciando a mensagem, mas ele só saiu quando ele recebeu a mensagem. A Bíblia diz que ele viveu, cresceu e ficou lá no deserto. Só quando Deus falou com ele: João, agora vai e anuncia isso, isso e isso. Foi que João saiu do lugar onde ele estava e anunciou toda a mensagem que Deus tinha dado a ele. Isso é mover-se profeticamente. Isso é estar sendo movidos pelos céus. É mover-se dentro da vontade de Deus. É mover-se dentro da
primeiro vocês ficam em Jerusalém, depois vocês vão aos confins da terra. João só saiu do lugar onde ele estava quando ele recebeu uma palavra. Deus dizendo: vai, João, agora tu pode ir. Nosso problema é que nós não nos movemos de acordo com a vontade dos céus. Nós não nos movemos de acordo com aquilo que Deus tem para nós. Nós não nos movemos profeticamente. Diga assim para o seu irmão: mova-se profeticamente. Se mover profeticamente é estar sendo movido de acordo com a vontade de Deus. Deus quer que eu ande, agora eu vou andar. Deus quer que eu pare, agora eu vou parar. Deus quer que eu retroceda, agora eu vou retroceder. Era isso que João fazia. Imagine João esperando, ele ia esperando o tempo de Deus. Cara, ele não esperou dentro da igreja, ele esperou no deserto. João ficou lá no deserto esperando. Ficou lá esperando. Até que Deus falasse com ele: João, anuncia isso ao povo agora. A Bíblia diz que a mensagem de Deus foi dada por João aonde? Diga: no deserto. Foi lá que Deus falou com ele. Lá que Deus falou com João: João, anuncia essa mensagem ao povo. E às vezes a gente fica reclamando no deserto. Ah, o deserto é isso, o deserto é aquilo, o deserto é ruim, o deserto é não sei o quê. Existe um momento de escassez, porque deserto significa, um dos significados da palavra deserto é esse: lugar de solidão, lugar de escassez. É um dos significados dessa palavra. Sabe, mas no deserto, o homem não está com você, mas Deus está lá. Diga aleluia. No deserto pode não haver homens com você, mas Deus vai estar. Ele disse: ainda que teu pai e tua mãe te abandone, eu, Senhor, estarei contigo, eu não te abandonarei. No deserto pode não haver homens com você, mas Deus vai estar. E João cresceu e se fortificou no deserto. E a Bíblia diz que Deus deu uma mensagem para ele. E ele saiu anunciando. João só saiu do lugar onde ele estava quando Deus liberou uma palavra sobre a vida dele. E o versículo 3 diz que João atravessou a região do Rio Jordão e ele anunciava a mensagem que Deus deu a ele. As primeiras pregações de João foram na sua comunidade local. A primeira mensagem de João Batista foi na sua localidade local, foi lá no bairro dele, foi na zona dele. Ele saiu anunciando ao redor do rio, diga Rio Jordão. Foi nesse lugar que João, era pertinho do deserto. Se você for estudar isso biblicamente, você vai encontrar. E João saiu pela região onde se localizava, no lugar onde ele estava, e saiu anunciando a mensagem. Diga assim comigo: Jerusalém, Samaria, confins da terra. Esse é o modelo bíblico, tá? Esse é o modelo bíblico: Jerusalém, Samaria e confins da terra. Jerusalém, Samaria e confins da terra. Esse é o padrão dos céus. Se nós queremos nos alinhar com os céus, nos mover profeticamente, esse é o padrão certo. Diga amém. Depois do quebra-gelo vai ser legal, né? Depois dessa mensagem, eu acho que vieram no momento certo de fazer o quebra-gelo. Aplauda o Senhor bem forte aí no seu lugar. Versículo 3. João diz assim, ó: arrependam-se, diga para o seu irmão, arrependa-se dos seus pecados e seja batizado, e Deus perdoará vocês. João traz uma mensagem de exortação, de conserto e de confronto, mas também é uma mensagem que gera esperança no coração do povo. É uma mensagem de conserto, de exortação, mas também gera esperança no coração dos homens. Ele diz, ó, tá bem que entrou um mosquito dentro da minha boca. Para quem comeu formiga, um mosquito não é nada.
João recebeu a mensagem e saiu percorrendo. Sabe, depois que Deus fala com você, Deus espera uma reação sua. Primeiro Deus falou com João, depois ele esperou uma reação do povo, depois ele esperou que o povo se, diga para o seu irmão, arrependesse. Sabe, depois que Deus falou com o homem, Deus esperou uma ação do homem. Ó, se arrependa. Eu já falei, eu já trouxe a mensagem, eu já trouxe a solução dos problemas. Agora eu preciso que você se arrependa. Depois que Deus fala com o homem, Deus espera uma ação do homem. E nós só temos duas opções: obedecer ou desobedecer. Nós só temos essas duas opções. E a Bíblia diz que João levou a mensagem que Deus mandou. João mandou o povo se arrepender. Mas no final João trouxe uma esperança para o povo. Porque Deus tem mais prazer em gerar vida do que deixar você morrer. Diga amém. Deus tem mais prazer em gerar a vida do homem. Eu sou o bom pastor e o bom pastor da vida pelas suas ovelhas. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Sabe, Deus tem mais prazer em gerar vida. Foi por isso que a mensagem de João trazia esperança ao povo. E o versículo 4, sabe, aí João falou assim, versículo 3 ainda. É o que eu sempre falo aqui para vocês. Eu estou cansado de falar isso já. Ele fala assim, ó, primeiro vocês se arrependam. Sabe, primeiro vem o arrependimento. Primeiro vem o alinhamento, que depois vem o avivamento. Porque sem alinhamento não vai acontecer avivamento. Às vezes nós vemos aqui, seja bem-vindo à igreja do avivamento. Sabe, não vai haver avivamento se não houver arrependimento. O avivamento ele é consequência do alinhamento. Se eu dei para o Rafael ler a história da Rua Azul, já leu? Tá na cara. Diz que ele não caiu na unção ainda. Ele não leu ainda. Eu dei para ele ler a história da Rua Azul. E se você lá for ler, antes de todo mundo cair na unção, o primeiro cara orava lá 6 horas, 7 horas por dia. Primeiro ele tinha um alinhamento, para depois vir um avivamento. Mas também depois que ele começou a orar, a história conta que os caras vinham na esquina. Tu vai pra onde? Eu vou pro culto lá na Rua Azul. O cara caía na esquina e entrava na igreja, caía lá fora da unção. Os reformados vão ficar mordidos quando ver esse vídeo. O cara caía na unção lá fora, sabe? Porque havia um homem orando. Acho que ele quer sair. Eu lembrei de outra coisa agora, sabe? Antes de Atos 2, houve um homem no Gólgota. Antes de acontecer o dia de Pentecostes, todo mundo. Antes disso, teve um homem no Gólgota. Antes do avivamento, tem que ter um alinhamento. Antes de um avivamento, tem que ter alinhamento. Sem alinhamento não existe avivamento. Existe só, diga para o seu irmão, entretenimento, que é o oposto de avivamento. Amém? Só existe isso. E João falou, ó, se arrependam, miserável. Na minha Bíblia está mais legal aquilo que ele diz. E o versículo 4 ele fala assim, ó, isso aconteceu como o profeta Isaías tinha descrito. Está escrito lá em Isaías capítulo 40, versículo 3 e 5. Ele diz assim, ó, alguém está gritando no deserto. João fez o que fez porque moveu-se profeticamente. Ele fez o que Deus mandou ele fazer. Por isso que aconteceu o alinhamento. João só fez o que fez porque Deus, por intermédio do profeta Isaías, já tinha dito para ele fazer. A mensagem de João Batista, Deus já tinha dado a Isaías: voz do que clama no deserto. Sabe, João só fez o que fez porque ele moveu-se dentro da vontade de Deus, dentro daquilo que Deus já tinha para ele. E às vezes nós reclamamos: Deus, por que isso não acontece? Deus, por que não acontece aquilo? Deus, por que eu derramo casa? Deus, por que o Rafael é assim? Sabe, porque nós estamos movendo fora. Nós não estamos dentro do movimento profético de Deus para nós. E as coisas não vão acontecer
sua vida. Glória a Deus. Amém. Amém. Aconteceu lá, a Bíblia diz que João pregava e a multidão ia até ele no deserto. A multidão ia. Ele não ia atrás de ninguém, ele não fazia movimento de evangelismo, vamos atrás do povo, não. A Bíblia diz que ele pregava e a multidão ia até ele no deserto. Cara, que mensagem é essa que tira a pessoa de dentro da sua casa e leva ela para o deserto? Que mensagem foi essa que João pregou? E ele xingava todo mundo. A mensagem dele não era: oi querido, vocês estão bonitinhos. Oi querido, não era uma mensagem de massagear o ego de ninguém. João gritava: vocês vão de cobra, arrependam-se. E os judeus tentavam se justificar: mas nós somos descendentes de Abraão. Já olhava para a pedra e até dessa pedra Deus pode fazer surgir descendentes de Abraão. Sabe, cara, que mensagem é essa? Que tirou o povo, que tirou os homens, as mulheres de dentro da sua casa e levou para o meio do deserto. Que mensagem foi essa que João recebeu de Deus? Quando nós nos movemos de acordo com a vontade de Deus, cara, acontecem coisas extraordinárias na nossa vida. Quando nós nos movemos de acordo com a vontade de Deus, são coisas sobrenaturais que acontecem. Nós não temos ideia do que pode acontecer. O versículo 4, 5 e 6 fala sobre alinhamento. Diz assim, ó: todos os vales serão aterrados e todos os morros e montes serão aplanados. Eu já falei isso aqui. João estava trazendo um alinhamento. João estava trazendo um alinhamento. E é isso que a igreja precisa. A igreja precisa se alinhar. Eu não posso vir ensaiar só quando eu for tocar. Eu não posso só ler a Bíblia. Eu não posso só estudar a Bíblia no dia que eu for pregar. Eu não posso só ensaiar uma música de dança no dia que eu for dançar. João estava trazendo isso. Ele estava trazendo alinhamento. Cara, tem gente que só vem para a igreja quando prega. Tem gente que só vem quando toca, só vem quando dança, só ora quando tem algum congresso, quando tem algum seminário. Isso é ação certa pelo propósito errado. É o nome disso. Você ora, mas o propósito não é Cristo. O apóstolo Paulo fala: ó Gálatas insensatos. Eu acho que é para Gálatas que eles falam isso. Quando eu fui até vocês, o que foi que eu anunciei? Não foi Cristo e este crucificado. Cara, tudo que não está em Cristo já era. É balela. Eu vou orar, mas eu vou orar pelo seminário. Eu vou orar para que aconteça isso, para que aconteça isso. Não, o seu foco, o meu alvo e o seu deve ser Cristo. Deve ser Cristo. Mas se não aconteceu o que aconteceu, eu pedi para acontecer isso, não aconteceu. Independente de não acontecer, de nada dar certo, o meu foco vai continuar sendo Cristo. Porque se eu me focar naquilo que Cristo pode fazer, o dia que Ele não fizer, eu saio. Se eu me focar no dia, não, eu vou para a igreja porque Deus vai me dar uma namorada. O dia que Ele não der, você sai. Eu vou para a igreja porque Deus vai me dar uma casa, vai me dar um carro, vai me dar não sei o quê. O dia que Ele não der, você sai. Porque você não estava focado nele, você estava focado nas coisas que Ele pode nos oferecer. Diga aleluia. Aleluia. Vamos terminar. Versículo 7. João dizia a todos. João dizia a todos. A multidão ia assim. Alguém lê para mim? João dizia à multidão que saiu para serem batizados por ele: raça de víboras, quem deu a vocês a ideia de fugir da ira que se aproxima? Quando estamos debaixo da direção de Deus, não precisamos de estratégias terrenas para entreter o povo. A mensagem de João foi a mensagem que Deus tinha dado a ele: arrependam-se, raça de víboras. Sabe, João não usou nenhuma estratégia. Vamos fazer aqui uma estratégia para atrair as pessoas para a igreja. Vamos fazer a rave gospel, balada gospel, casamento gospel, tudo gospel. João não usava isso. Vamos fazer a festa da nuvem. Você que sabe qual é a festa da nuvem? Sabe não? Fala.
A cidade não vem assim, ó. Todo mundo fica nu e vem. Festa da lua. João não usava entretenimento para atrair o povo. Vou editar. Ele falava a mensagem de Deus, ó, arrependam-se dela. E venham em Cristo. Venham até Cristo que Ele vai perdoar vocês, cara. João não usava nenhum entretenimento. Sabe por que existe entretenimento? Porque existem pessoas que não estão alinhadas com os céus. Aí a pessoa precisa ficar implorando. Vem pro culto, irmão. Participa da oração. Vem para isso, vem para aquilo. Isso é entretenimento. Aleluia. Quando nós não estamos de acordo com a vontade de Deus, é necessário haver entretenimento para a pessoa. Fica, irmão, fica. Essa semana vai ter a campanha da chave, a campanha da porta, a campanha não sei do que. Isso é entretenimento. Porque nós não estamos alinhados com os céus. João exortava o povo, brigava com o povo, xingava todo mundo, e todo mundo ia para o deserto dele. Mova-se profeticamente, mova-se dentro da vontade de Deus, e você vai ver o resultado disso. Fique de pé nessa noite.